Olá, galera do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Marciano Lima e estou aqui para passar um conteúdo histórico para vocês. O nosso tema de hoje será como viviam os povos da Grécia Antiga. É uma pergunta, mas professor, por que eu tenho que estudar como esse povo vivia? Porque, gente, a Grécia Antiga é basicamente o berço, do mundo ocidental. Basicamente, o mundo ocidental foi influenciado pelas questões, pela arquitetura, pela educação, pela organização política, enfim, diversos fatores contribuíram e influenciaram outros povos que foram surgindo, outras organizações, inclusive a nossa própria sociedade é influenciada até hoje por fatores que surgiram na Grécia Antiga. Por exemplo, a educação. Por exemplo, a disciplina de história que vocês estão estudando agora, filosofia, que é a questão de questionar, os acontecimentos e outras formas de se organizar. Tudo isso vai surgir exatamente na Grécia Antiga. Então, por isso que é importante a gente estudar a Grécia Antiga. Então, é sempre bom eu estar mostrando para vocês o porquê que estamos estudando a Grécia Antiga. Então, na nossa aula de hoje, iremos debater, discutir um pouco sobre os hábitos e os costumes da polis. Vocês sabem que a polis eram as cidades-estados na Grécia Antiga. Então, elas tinham organizações, tinham moradias, tinha a questão social, a sociedade bem dividida, tarefas bem divididas, mas o que vamos debater hoje é a moradia e a educação em Esparta, que é uma polis grega, e a educação ateniense, que é outra cidade-estado, uma polis grega de bastante importância. Então vamos começar com a moradia na Grécia Antiga. Então no pavimento superior, ou seja, era como se as casas na Grécia Antiga era como se fosse um primeiro andar. Então na parte de cima nós tínhamos o gineceu. Esse espaço ficava na parte superior. E esse espaço era destinado às atividades consideradas femininas. Próximo ao gineceu havia um banheiro, a despensa e a área para os escravos. Isso na parte de cima, gente? Então, se você fosse um experiente artesão, possuiria também em sua casa um cômodo para a oficina aberto à visitação pública. Por exemplo, eu estou aqui na minha casa, do nada, eu sou um artesão. É um exemplo, viu, gente? Eu sou um artesão, estou em minha casa, então eu poderia muito bem receber uma galera na minha casa na hora do almoço, eu almoçando e a galera entrando na minha casa, porque era uma área também comercial. Então era muito maluco essa questão nas casas na Grécia Antiga, era muito comum também as pessoas estarem de boa em casa, do nada chega meio mundo de gente querendo comprar alguma coisa, porque tudo, não existia essa coisa, tipo, o mercadinho de fulano e tal, não. Se você tinha um mercado, se você era artesão, tudo isso era dentro da sua casa. É um fato isso. Então vocês sabem que o gineceu era um local exatamente das mulheres. Até isso tinha divisão, viu, gente? E o androceu era o espaço de baixo, E ele era reservado às tarefas dos homens. Então lá era onde os homens faziam suas atividades. Até isso era dividido, na sociedade grega. Então era basicamente assim que se organizava uma casa na Grécia Antiga. Sem falar também que as casas na Grécia Antiga não é aquele negócio só de pedra, não, gente. Era uma coisa muito sofisticada. Tinha encanação, tinha redutos de água, tinha casas que até tinha chafariz, piscinas. Assim, mas isso é claro que quem tinha mais dinheiro, Na casa do pobre, geralmente é como eu estou mostrando para vocês aí. Então, vamos começar agora vamos falar, na verdade, da educação ateniense. Qual era a diferença da educação ateniense para Esparta? Vocês têm que prestar atenção nessa questão, tá certo, pessoal? Assim, gente, o nascimento do menino sadio em uma casa grega, isso era em Atenas, em algumas cidades-estados gregas. Era motivo de grande orgulho para os pais. Quando o menino nascia sadio, era um motivo de orgulho para os pais.
Os meninos e as meninas viviam juntos até os 7 anos de idade. Eles se divertiam, jogavam bola, brincavam com bonecas, não tinha essa questão de menino briga com isso, menino briga com brincadeira de menino, menina briga com brincadeira de menina, não. Eles brincavam juntos, de boneca, de bola, enfim, eles brincavam juntos. Após essa fase dos 7 anos, os meninos passavam a frequentar a escola e as meninas permaneciam em casa recebendo uma educação voltada para os afazeres do lar. Ou seja, os meninos iam para a escola para aprender filosofia, história, política. Isso é em Atenas, viu, gente? Enquanto as meninas ficavam em casa cuidando da comida, né? Recebendo dicas das mães de como ser uma boa mãe. Então era basicamente assim que era a vida das meninas em Atenas. Tem mais, viu, pessoal? Não acabou. Então vocês podem ver, né, que na sociedade ateniense a mulher era subjugada a uma posição inferior ao homem. O homem, desde cedo, ele tinha privilégios, enquanto as mulheres não tinham tantos privilégios assim. O trabalho da mulher é exatamente ficar em casa, cuidando da casa, enfim. Então, são aspectos culturais e costumes, hábitos, que permanecem até hoje, né? Tem muito homens, né, que não aceita que a mulher trabalhe, tem uma posição social bem avançada, né? Muitos homens também e algumas mulheres também acham que o lugar da mulher é ficar em casa cuidando da família, e a gente sabe que não é bem assim, né? A mulher tem o direito dela estar onde ela quiser. Então a gente tem que quebrar esse preconceito, que é algo que vem, da Grécia Antiga, ou seja, coisa de mais de 1000 anos. 1000 anos, bota 1000 anos, 2000, 3000 anos atrás, e permanecem até o dia de hoje. A gente precisa quebrar isso, né, pessoal? A gente está no século 21 e a mulher ela tem o direito dela ser quem ela quiser. Então, em Esparta, a educação das crianças era tarefa do Estado, da cidade-estado, e tinha como finalidade a preparação do indivíduo para a guerra. Vocês sabem que os espartanos amavam a guerra. A educação feminina limitava-se a fazer das mulheres mães de crianças saudáveis. As jovens praticavam ginástica e eram acostumadas a se mostrar nuas nas festas. Comparativamente, eram mais livres do que as atenienses, já que os maridos passavam a maior parte do tempo nos quartéis. Então você já vê uma diferença. Gente, é importante eu falar uma coisa para vocês. E se eu citar, tem mais ponto, né? Ao nascer, a criança espartana era examinada pelos anciãos espartanos. Se fossem sem defeitos físicos, a criança deveria viver. Se não, se tivesse algum defeito físico, ela era atirada do alto de um monte para que não passasse sua inferioridade física a possíveis descendentes. Até os 7 anos, a criança espartana era cuidada pela mãe. Em seguida, era entregue ao Estado, que as educava, né, de acordo com os valores espartanos. Aos 12 anos, tinha início a educação militar dos meninos, sendo enviados para o campo, onde deviam sustentar-se por conta própria. Eles dormiam ao ar livre, uma criança de 12 anos, gente. Eles aprendiam a roubar com agilidade, pois, se fossem pegos roubando, seriam espancados até a morte. Era mais ou menos assim que era o treinamento das crianças, dos meninos, na verdade, em Esparta. E isso que vocês acabaram de escutar, gente. Não é mentira. Aos 17 anos, os rapazes espartanos eram submetidos a uma prova, a cripteia. Os jovens espartanos se escondiam pelos campos, né, com os punhais. E qual era a tarefa deles? Degolar os escravos, que não eram cidadãos em Esparta. Os que eram aprovados neste teste tornavam-se independentes e recebiam um lote de terra. Em seguida, passavam a viver como soldados no quartel.
sem poder casar até completar 30 anos de idade. Só a partir dos 30 anos podiam participar da assembleia, casar e deixar o cabelo crescer. Aos 60 anos, se aposentavam do exército e podiam integrar o conselho dos anciãos, né? A gerúcia. Então vocês podem ver que as diferenças entre a educação em Esparta e a educação em Atenas são gritantes. Enquanto Atenas preza pela educação, pela filosofia, pelo estudo político, né? A outra preza pelas questões militares. As pessoas... eu falei que eu falar das mulheres, né? Pronto, a mulher em Esparta, ela tinha mais liberdade. Porém, ela teria que ser saudável. Então as mulheres elas eram mais livres, né, de fazer algumas coisas, a não ser só ficar em casa cuidando das crianças, porque eles acreditavam que a mulher deveria ser livre, porque ela sendo livre, ela teria tempo para fazer ginástica, né, para fazer uma caminhada, e ela seria saudável. Para quê? Para ter um menininho, soldado saudável, que ele venha fazer parte do exército espartano e venha matar muita gente. Então vocês podem ver que a educação em Atenas, a mulher ela não tinha tanta liberdade, já em Esparta ela tinha, devido a essa questão da mulher gerar frutos saudáveis. Sem falar que os meninos que nasceram com alguma deficiência eram jogados no mato. Vocês podem ver essa cena em 300. É um filme que retrata muito bem essa questão. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, uma aula bem simples, só para falar um pouco como era a educação em Esparta e Atenas. Vocês entenderam mais ou menos como era. Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Fiquem na paz. Se cuidem, pessoal, se cuidem. Nós estamos passando por um momento muito delicado. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. E a atividade está aí no WhatsApp. E até a próxima semana, pessoal.